seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Seja, Marco, inteligente. Seja inteligente. O conceito de inteligência, lembrei do Capitão Nascimento agora, né? O conceito de estratégia, o conceito de inteligência varia muito, né? A gente tinha uma noção do que era uma pessoa inteligente até determinado ponto. E depois esse conceito foi mudando, e foi mudando, e foi mudando, e foi mudando, e foi mudando. E aí veio um cara chamado Howard Gardner e desenvolveu uma teoria chamada Teoria das Inteligências Múltiplas, defendendo a ideia de que, mesmo que você não saiba fazer cálculos matemáticos, ou que você não tenha um raciocínio lógico tão refinado, você também é inteligente, né? E ele categorizou ali alguns grupos de inteligência. A inteligência emocional, inteligência lógico-matemática, a inteligência sinestésica, né? E aí Gardner vai afirmar que, por exemplo, o Ronaldinho Gaúcho, apesar de não ter tido a conclusão do ensino médio, é muito inteligente, porque ele desenvolve uma inteligência sinestésica, né? O Ronaldinho Gaúcho jogou no Galo. Quem teve a oportunidade de vê-lo jogando, viu que ele era muito hábil. Um bruxo, né? Apelido dele, o bruxo. Porque fazia coisas com a bola que outras pessoas não conseguem fazer. Eu queria falar com os irmãos de um conceito de inteligência um pouco mais elevado do que os conceitos de inteligência que este mundo oferece. Um conceito de inteligência que tem a ver com o propósito do qual Deus criou a inteligência. E, desde já, encorajar você a exercer a sua inteligência. A tendência natural do homem depois do pecado é a burrice. Essa é a tendência natural. Depois que o pecado entrou no mundo, a inclinação humana natural é autodestrutiva. O homem, ele é autodestrutivo. Então ele se autodestrói quando ele faz escolhas em um caminho perverso, em um caminho de pecados e delitos que o afastam de Deus. O homem se autodestrói quando ele vai para o lado da ganância, do ciúme, do ódio, da raiva, do rancor. Então, pessoas que porventura, que você olha para elas e vê que essa pessoa ela pode ser extremamente inteligente, humanamente falando, ela se torna alguém que, por caminhar em caminhos que o levam para longe de Deus, desprovido de inteligência. O caminho do pecado é o caminho da burrice. O caminho do ódio é o caminho da burrice. O caminho do mal é o caminho da burrice. Então Deus cria a inteligência, cria o cérebro humano com todas as suas conexões sinápticas, cria a nossa estrutura para a gente construir uma estrutura social. Fala assim: e que vocês, seres humanos, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre tudo o que há. Ou seja, um mandato cultural. O homem tem a responsabilidade de usar sua inteligência para desfrutar, para construir tudo isso aqui. E aí o homem usa esta mesma capacidade intelectual, capacidade relacional, o homem vai e usa para o mal. Lembra quem aqui acompanhou, ou assistiu, ou leu sobre Oppenheimer, por exemplo? Criando uma bomba atômica. E depois se arrependendo da sua criação, porque imaginou que aquilo seria usado, né? Santos Dumont, que cria
né? Os americanos dizem que não foi Santos Dumont, que foi os irmãos Wright, né? Mas nós brasileiros conhecemos a versão da história que Santos Dumont é que criou a aviação, foi o pai da aviação. E depois ele se entristece e entra em depressão quando vê aviões que foi a sua criação soltando bombas na cabeça de outras pessoas e matando outras pessoas. Então, qualquer inteligência que nós temos, ela pode ser maculada com uma desinteligência do pecado. Para ser mais claro, com a burrice do caminho do pecado. Uma mulher extremamente inteligente, amável, que constrói a sua casa com as suas mãos, edifica o lar, como Provérbios 31 fala. Esta mesma mulher, ela pode ser tola e burra ao destruir a sua própria família com o pecado. O pecado da amargura, o pecado do ódio, o pecado do rancor, o pecado da falta de perdão. Então aquela mesma que era super inteligente agora parece uma criança mimada, infantil. O homem é a mesma coisa. Então, de nada vale as nossas capacidades humanas se não tivermos uma inteligência que é sobre todas as outras inteligências. De nada vai valer a capacidade humana de termos habilidades verbais, sabermos vender um produto, sabermos argumentar, sabermos fazer cálculos matemáticos profundos, complexos, criar coisas. De nada vai valer se ao primeiro sussurro da serpente a gente vai lá e coloca tudo a perder, comendo o fruto do pecado. Então, quando o homem, ainda que ele tenha inteligência natural, não exerce uma inteligência espiritual, de nada vale. Então, o que eu quero encorajar você que ouve agora é que você siga o conselho de Paulo para ser inteligente. Para que todas as outras inteligências, quer sejam em maior ou menor grau que estejam dentro de você, submissas a essa, possam ser exercidas com sabedoria, possam ser exercidas de uma forma que você consiga construir ao invés de destruir a sua própria vida. Construir ao invés de destruir a vida das pessoas que estão ao seu redor. E como que eu e como que você podemos desenvolver essa inteligência espiritual? O primeiro passo que nós precisamos dar é entregar as nossas vidas a Jesus. Sem entregar a sua vida a Jesus, você vai estar forçando uma árvore a produzir frutos. É pegar uma maçãzinha, daquelas maçãzinhas de plástico, e pendurar na macieira. Não é um fruto verdadeiro. Então, é preciso fazer um compromisso com Jesus. Então, faça o compromisso com Jesus. A partir do compromisso com Jesus, aí você precisa se conhecer, se entender. Peraí. Qual que é a raiz da autodestruição da minha vida? Qual que é a raiz dessa minha inclinação para, mesmo ganhando um bom salário, viver em dívidas? Pessoas que vivem em dívidas não estão fazendo uma boa administração dos seus recursos financeiros. Não interessa quanto essas pessoas ganham. Eu conheço pessoas que ganhavam pouco e deviam mais do que pouco. Começaram a ganhar médio, elas devem mais do que médio. Começaram a ganhar muito e elas devem mais do que muito. Então não é o valor que você ganha, mas é a forma como você vai administrar o que você ganha. Pessoas que destroem seus próprios relacionamentos ou que deixam que outras pessoas destruam seus relacionamentos. Relacionamentos conjugais, relacionamentos familiares. Então, é preciso que você se blinde de tal forma, desenvolvendo a sua inteligência, a ponto de assumir o controle e colocar o controle nas mãos de Jesus. A partir da hora que o controle está nas mãos de Jesus,
Aí você precisa pensar, o que eu faço para sempre tirar o controle das mãos de Jesus? Eu peco. Pecado. Vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. O pecado vai sempre levar você para longe de Deus. Então você vai lutar para fazer algo. O quê? Arrependimento. Arrepender. E é a partir dessa palavra que eu gostaria de chamar a sua atenção para a nossa reflexão. Arrependimento significa mudança de pensamento. Por que o Mestre Jesus, o apóstolo Paulo, todos os outros discípulos trabalham esta palavra, metanoia? Nous, mente, meta, mudança, transformação. Então, arrependimento significa mudança de pensamento, mudança de mente. O conselho divino é que você avalie a sua mente, para que a sua mente, que é a raiz de toda a sua inteligência emocional, lógico-matemática, financeira, relacional, verbal, sinestésica, etc, 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 a sua mente possa ser transformada por Cristo. Então, quando você arrepende, você muda. Onde? O pensamento. Você não muda o comportamento primeiro, você muda o pensamento primeiro. Então, aquele ódio que reside no seu pensamento, ou aquele rancor que reside no seu pensamento, falta de perdão, o ciúme, a inveja, a falta de boa administração da sua própria vida, a desorganização, a preguiça, a maldade, a perversidade, tudo isso, a Bíblia vai dizer que reside no coração enganoso. Mas a Bíblia usa a palavra coração como metáfora para pensamento, para a mente. Né? Tanto que quando Jesus entra em nossa vida, Ele vai transformar o nosso coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. É isso. Pastor, se eu preciso começar a partir do meu pensamento, o que o meu pensamento, que já está contaminado, maculado, traumatizado, torturado, pesado, a minha mente já está com tudo isso. Eu tenho Jesus, mas eu já tenho esses traumas, eu já tenho essas dificuldades. O que eu tenho que fazer? E aí nós vamos pegar o conselho do apóstolo Paulo para duas jovens. Na verdade, não são para duas jovens. Ele começa a conversa puxando a orelha dessas duas mulheres. Filipenses, capítulo 4. Filipenses, capítulo 4. O apóstolo Paulo começa aí, o capítulo 4, puxando a orelha de Evódia e Sintique. Começa puxando a orelha delas, dizendo que elas deveriam mudar um pouco, que elas estão muito opiniudas, está difícil a relação, vocês estão brigando, está tendo um desalinhamento entre vocês duas irmãs, né? Está tendo. Então ele vai falando sobre isso, até que ele chega no versículo 8. Como ele está mandando a carta para a igreja toda, às vezes o apóstolo Paulo dá uma puxada de orelha pessoalmente. Tem hora que o pastor também tem vontade de fazer isso, sabia, irmãos? Tem hora que o pastor fica aqui na frente e ele fica assim, eu podia... né? Mas o pastor não é o apóstolo Paulo fez, eu não posso fazer. Né? E aí o apóstolo Paulo chama e puxa a orelha dessas duas e fala que elas tinham que alinhar o pensamento delas. E vai ministrando no coração delas, falando que elas têm que se alegrar no Senhor, que elas têm que ir, papapá. E aí ele vai para o versículo 8, que é o versículo
antídoto para que as nossas outras inteligências não sejam maculadas, contaminadas e até mesmo aniquiladas, nos transformando em pessoas burras. Altamente inteligente numa área, mas extremamente burra em outra. Quando a gente segue o antídoto, a gente equilibra na nossa vida a inteligência. Então vamos lá. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tá quente, né, irmãos? Olhei no aplicativo aqui, estava 32 graus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Olha só. Deixa eu dar como exemplo essa taça que está aqui à frente. Irmãos, os irmãos estão vendo aí? O que tem nessa taça? O que tem aqui? Água. Então, o que está ocupando essa taça? Água. Se a água está ocupando essa taça, quando eu tomo essa taça na minha mão e levo na boca, o que essa taça vai me fornecer? Água. Então não há como essa taça me fornecer Coca-Cola. Não há como essa taça me fornecer Fanta Uva. Não há como essa taça me fornecer Guaraná Jesus, lá do norte, né? Guaraná Jesus. Ou Mineirinho. Os irmãos não conhecem Mineirinho. É lá no Rio de Janeiro que o povo conhece Mineirinho. Engraçado que nós de Minas não conhecemos muito. Mas lá eles só gostam desse Mineirinho. Né? É água, irmãos. Então, se eu exigir que essa taça me forneça Coca-Cola ocupada com água, eu estou exigindo demais. É o mesmo que exigir que aquela jabuticabeira que está na frente da minha casa, tem uma jabuticabeira no meu quintal. Mas eu quero comer banana. Exigir que saia banana dali é loucura da minha parte. Tem algum problema comigo. Tem alguma coisa errada na minha cabeça se eu ficar ali esperando que saia uma banana. Porque de uma jabuticabeira vai sair jabuticabas. Inclusive, se os irmãos quiserem, assim que acabar o culto, pode ir lá em casa. Ela está cheia de jabuticaba. Os irmãos podem comer à vontade. Então aqui eu só posso tomar água. De uma jabuticabeira eu só posso comer jabuticabas. Por quê? Porque a minha taça está ocupada com água. Às vezes, irmãos, nós ocupamos a nossa mente, o nosso coração, com coisas que não deveríamos ocupar. Queremos ser bons crentes. Queremos ser bons cristãos. Queremos tomar boas decisões na nossa vida. Queremos ter, Marco, uma boa administração financeira, por exemplo. Foi o exemplo que eu usei aqui. Mas a gente ocupa a nossa mente com a cultura consumista, oriunda de um capitalismo desenfreado, manipulador. E aí, precisamos daquelas coisas. Quantas vezes eu já ouvi uma das frases mais burras que uma mulher pode dizer na vida? Você sabe qual que é? Eu mereço. Eu preciso. Você não merece, você não precisa. Alguém fez você merecer. Aquela propaganda fez você desejar. Aquele Reels, aquele vídeo no TikTok,
Aquela organização feita naquela vitrine fez você desejar. Aquela fala da sua amiga fez você desejar. E muitas vezes nos tornamos pessoas que não conseguem ter uma boa inteligência financeira, porque simplesmente esquecemos dos princípios mais básicos que a Bíblia nos ensina sobre a inteligência espiritual. Então o apóstolo Paulo vai dizer que é o seguinte: a sua mente, ela é consumista. A sua mente, ela é vingativa. A sua mente, ela é odiosa. A sua mente, ela é raivosa. A sua mente, ela é ciumenta. A sua mente, ela é, lasciva. Tem um monte de coisa ruim na sua mente. E vai ter. Enquanto vivo você estiver, você vai lutar com essas coisas. Mas o apóstolo Paulo vai dizer que em Cristo, finalmente, irmãos, pensem em algumas coisas, ocupe a mente de vocês com alguma coisa. Então esse copo, se ele estiver cheio de água e eu tentar colocar Coca-Cola, a Coca-Cola não tem espaço para Coca-Cola. E aí ele vai dizer: seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, se você quer ser inteligente, comece ocupando o seu pensamento com algumas coisas. Comece ocupando o seu pensamento com tudo que é verdadeiro. Chega! Dá um basta na mentira. Chega de mentir para si mesmo. Chega de mentir. Olha para o espelho e veja a verdade. Olha para o espelho e veja a verdade. A realidade. A verdade de tudo. Sabe? Algumas pessoas me procuram às vezes e falam: eu digo assim: pois é, a sua vida tá assim. Você fala o que você está fazendo para mudar? Então, eu estou estudando para concurso. Eu respiro, conto até 10 e digo: vamos falar a verdade para você mesmo agora. Estou estudando para concurso é a sua desculpa. É a sua desculpa. O que você vai fazer agora para mudar sua realidade financeira? Para mudar essa sua situação? Agora eu não estou fazendo nada, então faça alguma coisa. Pare de dar desculpas. Mas isso, mas aquilo, mas aquilo outro. Tudo o que for verdadeiro. Seja sincero consigo mesmo. Irmãos, nós temos desculpa para tudo. Estou dizendo isso porque eu me incluo. Por que eu tomei refrigerante hoje, Marco? Não. Tá calor demais. Não, mas quebrei as costelas, não estou podendo malhar. Se eu não estou malhando, uma coisa puxa a outra, então eu vou tomar. Não. Foi irresponsabilidade minha. Não tem desculpa. Irmãos, não tem desculpa. Não existe desculpa. Sua dieta, ela só não é equilibrada porque você não quer. Suas finanças não são controladas porque você se descontrola. Você não consegue perdoar porque você alimenta o ódio no seu coração. Encare a verdade. Viver no mundo real é difícil. Então a gente foge para a mentira nas nossas vidas. A gente foge para a mentirada. E o tempo todo mentira, mais mentira, mais mentira, mais mentira. Não, Paulo fala, tudo que é verdadeiro. Encare a verdade da sua vida, seus erros, dos seus problemas, das suas situações de vida. Encare a realidade. Qual é a verdade? A verdade dos seus erros. Eu errei, eu falhei, eu estou falhando, eu não tenho determinação, eu sou preguiçoso.
Encare a verdade. A partir da verdade, aí você vai mudar. Aí tem mudança. Porque enquanto você continua mentindo para si mesmo, sua mente continua burra. E você continua, ao invés de buscar solução, uma justificativa para a situação. Pare de dar desculpas. Ocupe a sua mente com tudo que é verdadeiro. Tudo que é respeitável. Tudo que é respeitável, meus irmãos, é a segunda característica importante destacada pelo apóstolo Paulo. Quando você ocupa a sua mente com o que é respeitável, você está construindo um pensamento digno de respeitabilidade. O que é respeitável? O que é respeitável é o que é agradável a Deus. O que é honesto. O que é sincero. O que tem credibilidade. Todas as vezes que eu sento com pessoas para conversar sobre a vida financeira delas, que está uma bagunça, e eu já sentei com pessoas que têm dívidas de R$300, e já sentei com pessoas que têm dívidas de algumas dezenas de milhões de reais, para tentar ajudá-las a raciocinar. Eu sempre uso as partidas dobradas. Sempre. Luca Pacioli. Eu fiz contabilidade na minha adolescência, né? Para cada crédito há um débito de igual valor. As partidas dobradas, meus irmãos, nunca vão mudar. Não tem jeito. Não há ideologia nesse mundo que vai conseguir mudar partidas dobradas. Para cada débito há um crédito de igual valor. Eu me lembro como se fosse ontem. Contabilidade é a ciência que, através de suas técnicas, permite o controle permanente do patrimônio da empresa. E os professores nos faziam decorar os conceitos. Saudade dessa época boa. Tinha 14 anos, 15 anos. Crédito e débito. Se você tem crédito, tudo que é respeitável, tudo que é crível, tudo que é acreditável, respeitável é crédito. É quando alguém olha para você e você inspira, porque você tem crédito. O seu testemunho tem crédito. O que você faz tem crédito. Mas se você ocupa a sua mente com o débito, você está sempre devendo, você está sempre errando, pecando, você está sempre testemunhando de forma negativa, tanto para si mesmo quanto para os outros, porque começa testemunhando para si mesmo. Né? A minha barriga não cresce à toa não, irmãos. Cresce não. Ela não cresce sozinha não. Ela cresce quando eu começo a dever para mim mesmo, Marco. E começo a consumir mais açúcar. E começo a ficar mais sedentário. E começo a me enganar. Fazer de conta que está tudo bem. E aí, eu entro em débito. Perco o respeito comigo mesmo. Quebro a dieta. Quebro a disciplina. Perco o padrão das coisas que eu estou fazendo e vou bagunçando a minha vida. Aí o apóstolo Paulo vai falar, tudo que é verdadeiro, mas também tudo que for respeitável, compromisso, crédito, acreditarem, credibilidade. Tudo que for respeitável, você tem que ocupar a sua mente. Coisas que são respeitáveis na sociedade, coisas que são respeitáveis em você mesmo, coisas que são respeitáveis ao seu redor, a escritura. Isso tem que ocupar sua mente. Você não pode perder tempo com débito, com coisas que só trazem a ruína. Aí o médico chega e diz assim, vou prescrever para você esse remédio. E você vai tomar e você vai baixar essa febre. Isso é crível, isso é algo respeitável. Eu vou seguir aquilo ali, eu vou tomar o remédio e minha febre vai baixar.
E os nossos pequenos comportamentos ruins para nós mesmos, pecaminosos, que estão ocupando a nossa mente e que precisam ser respeitados, e que precisamos mudar, trazer para a nossa mente coisas que são respeitáveis, agradáveis a Deus. A gente fica deixando para depois, enrolando. Então Paulo quer que você pense em tudo que é respeitável. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é puro. Mais uma característica, mais um ponto. Tudo que é puro. Tudo que é puro. Sabe, a pureza. Às vezes a gente confunde muito pureza com imbecilidade. Eu percebo que muitos crentes confundem isso. Jesus fala que nós temos que ser puros como uma criança, mas não temos que ser imbecis. Porque uma mulher de 40 anos, ela pode ser pura, mas ela não precisa ser uma criança. E o tanto de mulher de 40 anos nessa geração, marmanjos de 40 anos nessa geração, que são meninos, infantis, mimados, crianções. E aí quando você se depara com a situação de hoje, e eu vou descrever essa situação para os irmãos. Os empresários estão com dificuldades de encontrar mão de obra. Por causa das suas especificações técnicas? Não. Por causa da imaturidade dos meninos mimados de 30 anos, 35 anos, 40 anos que nós temos. Falta de inteligência emocional, falta de inteligência relacional. Altamente capazes na sua parte técnica, no seu conhecimento, mas que não se dão com a liderança. Não sabem seguir uma estrutura de liderança, não sabem trabalhar em grupo. Então não adianta nada. Não adianta nada. Infelizmente, se você não ocupar a sua mente com tudo o que é respeitável, com tudo o que é puro, eu pulei uma aqui, tá? Vou voltar nele depois. Com tudo o que é puro, você não vai conseguir desenvolver a sua inteligência, da qual eu estou tentando te encorajar a ser. Tudo que é justo, voltando no que eu pulei, justiça, ocupar a sua mente com as coisas justas. E aqui eu quero dar uma palavra para as mães de novo, para as mulheres de novo. Sejam justas. Sejam justas com vocês mesmos. Sejam justos com seus filhos. Justiça é fazer as coisas certas pelo caminho certo. Então, o seu filho que passa pelo caminho errado, ele precisa ser corrigido. E quando você não o corrige, não o exorta, ou quando você não está olhando para ele como ele é, você está praticando uma injustiça. Quantas vezes eu escuto das mães: mas é porque esse meu filho, sabe, o outro não sabe, o outro está bem. Eu digo, você precisa dar atenção para o outro também. Porque você só dá atenção para o que está no caminho errado. Não é porque ele precisa da minha atenção. Eu disse, não, ele precisa da sua exortação. Você está alimentando o monstro. Você está praticando injustiça. Várias vezes eu já ouvi, falei isso aqui semana passada. Pastor, eu acho que eu tenho que fazer a coisa errada mesmo, porque minha mãe só dá a ideia para o meu irmão, minha irmã, minha mãe. Está errado. Justiça, irmãos. Tudo que é justo no mundo. Políticos que você olha e fala, não é justo. Esse político realmente é uma minoria, mas está lutando por justiça. Escolhas justas. Negócios justos. Tudo que é justo. Tudo que é amável. Trazer para sua mente isso. Coisas que são amáveis. Amabilidade é um dos frutos do Espírito. É um dos gomos, né, do fruto do Espírito, perdão. Tudo que é amável. Ser amável no mundo de hoje
É um grande desafio, né? É fácil, Moisés? É fácil amar aqueles coleguinhas lá da sua sala? Cada um mais em si mesmado que o outro, né, Moisés? É difícil. É complicado. É difícil. É difícil você ser amável num mundo onde as pessoas estão cada vez mais egoístas, egocêntricas, cínicas, céticas e arruinadas. E estão cada dia mais buscando um jeito de ficar se justificando. Bons exemplos de amabilidade nós não temos. Então nós temos que dar um jeito de garimpar para trazer para nossa mente. Deixa eu te ensinar um segredo do celular aqui. O celular é o seguinte: essa porcaria aqui está ficando cada dia mais inteligente. Cada dia mais inteligente, né? Esse aqui, por exemplo, eu faço uma ligação para os Estados Unidos, alguém atende em inglês lá e eu converso com a pessoa aqui falando em português. E a inteligência artificial que está aqui dentro traduz para mim ao mesmo tempo. Eu vou falando e vou ouvindo em português e eu vou falando. É o verdadeiro Atos 2, né? Dom de línguas. Está cada dia mais inteligente. E dentro dos aplicativos do seu celular tem um negócio chamado algoritmos, que as IAs estão aperfeiçoando cada vez mais. Então eu vou te ensinar um segredo aqui. Quando você estiver usando o seu celular nas redes sociais, faça o algoritmo fornecer coisas para você que são amáveis, que são respeitáveis, que são verdadeiras, que são justas. Então, quando você vê alguma porcaria na sua timeline, você não gasta mais do que 2 segundos naquela porcaria. Já passa. Porque se você gastar 3 segundos, o algoritmo vai te fornecer novas porcarias. Então, o algoritmo vai ficar tentando ler os seus gostos. Então, quando você para em algum vídeo, para em algum texto, para em alguma notícia e lê essa notícia ou vê isso por mais de 3 segundos, o algoritmo vai ficar mandando para você vários daqueles. É por isso que, às vezes, você não percebe, mas você está sendo bombardeado por determinada ideia ou determinado vídeo, né? Uma outra coisa que eu acho que eu vou começar a praticar agora também é dormir o máximo possível longe disso aqui e tentar ficar o máximo possível longe em alguns momentos do meu dia. Porque quando você conversa perto do celular, ele oferece para você depois nas suas redes sociais coisas ligadas àquela conversa. Isso está ficando cada vez mais inteligente. Então está aqui uma dica para você, quando você abri-lo e for nas redes sociais, e eu não estou falando com você que você não deve usar suas redes sociais, eu acho que você deve usar, mas treine o seu celular para fornecer coisas que sejam boas para você. Aí o apóstolo Paulo vai dizer, mente de novo, estamos voltando nela. Tudo que é de boa fama, tudo que é de boa fama, tudo que tem um bom testemunho. Seus amigos têm um bom testemunho? Não. Então você não tem amigos. Ponto. Ah, mas esses aqui são meus amigos. Espera aí. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se assenta à roda dos escarnecedores, nem se detém no caminho dos pecadores. Se as suas amigas são fofoqueiras, talvez você também seja. Porque você vai ser a média da soma dos 5 amigos que você tiver mais próximos. Então, se você está trazendo para perto de você, ou os ambientes que você frequenta, ou as coisas que você está se envolvendo, eles não são coisas de boa fama. O problema está no seu coração, na sua mente. Então é preciso você fazer novas escolhas. Ah, mas fulano é meu amigo, então eu não compartilho da mesma fé que ela, eu não compartilho, mas ela está comigo o tempo todo. Ela está te influenciando o tempo todo. Ou talvez você esteja fingindo que você não é igual a ela.
mas você é igual ela e você precisa mudar. Porque se você só tem amigo fofoqueiro, é porque você é fofoqueiro. Se você só tem amigo maconheiro, é porque você possivelmente está sendo tolerante demais com a maconha. Lembra da cena do Capitão Matias fazendo um trabalho na faculdade, no Tropa de Elite? Está fazendo o trabalho, o pessoal não sabe que ele é policial, oferece a maconha para ele, e ele, não, obrigado, não quero não. E faz de conta que não é com ele ali, e depois a voz da narração diz assim: já estava aliviando para os amigos, devia ter dado o flagrante e enquadrado os maconheiros, né? Na voz do Wagner Moura. Então, que tipo de amigo eu estou buscando? Que tipo de influência, de má fama é essa que eu estou buscando? Que tipo de proximidade com coisas de má fama? Então aqui está o segredo. Se não existe ninguém próximo de você que seja de boa fama, então é melhor ficar sozinho. Antes só do que mal acompanhado. Ah, pastor, mas eu tenho que evangelizar. Claro! Círculos de evangelismo são uma coisa. Amigos que vão estar fazendo parte do seu círculo íntimo é outra coisa. Que vai estar te influenciando é outra coisa. Então, é preciso que você traga para a sua mente essas coisas. E aí o apóstolo Paulo fala: se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Seja isso que ocupe o pensamento de vocês. Então, meus irmãos, eu vou encerrar essa nossa conversa, essa nossa reflexão, fazendo um apelo ao seu coração. Antes da gente orar, Davidson, antes da gente orar. Eu vou fazer um apelo ao seu coração. Que você ocupe a sua mente, a partir de hoje, com mais intensidade, desta lista de virtudes. E se você fizer isso, faça o teste. Ocupe a sua mente destas coisas. Pratique estas coisas. E daqui a um mês você vai olhar para trás e você vai ver que esta inteligência espiritual, ela sobrepôs as outras habilidades e as outras inteligências que você tem. E ela guiou você para o caminho mais correto. E aí os frutos virão. Mas enquanto você continuar caminhando sem exercer este conselho paulino, a sua vida continuará girando em círculos. Não vai para frente. É como um castelo de cartas que a gente vai construindo, chega num ponto, a carta de baixo é puxada, cai e começa tudo de novo. Tudo de novo. Então faça um compromisso com Deus. Vou ler de novo. Tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, não seja isso. Seja isso, o que ocupe o pensamento de vocês. O pensamento de vocês. Faça um compromisso. Pai, em nome de Jesus, queremos agradecer ao Senhor, porque Tua palavra nos encoraja a sermos inteligentes, espiritualmente inteligentes, tomar decisões que de fato acrescentam em nossas mentes e em nossos corações a edificação e a elevação para um nível espiritual que vai nos conduzir a um caminho de prosperidade emocional, de prosperidade relacional, de prosperidade na resiliência, de prosperidade na boa administração dos nossos recursos financeiros, da nossa agenda, do nosso tempo. Em nome de Jesus, Deus, que nós possamos, Pai, para a Tua honra e glória, aprender com a Tua palavra. Não sermos teimosos e mantermos a nossa vida indo contra a Tua palavra, para o buraco da burrice. Que possamos, Deus,
permitir que o Senhor eleve a nossa inteligência e nos ajude a sermos, como bons imitadores de Cristo, mais inteligentes em relação ao proceder diário nas nossas vidas. Nos ajude a ganhar dinheiro de forma honesta, com o suor do nosso trabalho. Nos ajude a olhar para nós mesmos com a verdade que há nos fatos que nós estamos envolvidos. E se nós estivermos errados, que nós possamos endireitar as nossas veredas, consertar o nosso compromisso com o Senhor, consertar o nosso hábito diário. Se estivermos sendo negligentes, que esta negligência seja, em nome de Jesus, repreendida e expurgada da nossa vida. Se estivermos sendo preguiçosos, que esta preguiça seja encarada e seja vencida com a atitude de obediência ao Senhor, e que possamos fazer aquilo que o Senhor quer, trazendo para a nossa mente, alimentando a nossa mente com todos essas vitaminas preciosas que o Senhor traz nesse versículo. Que possamos, Deus, encontrar refúgio em nosso coração, dentro do nosso coração, porque o Senhor estará dentro dele, não as coisas ruins, não as traumas do passado, não o mundo perverso, mas o nosso coração, renovado no Senhor, será alimentado de fato por estas vitaminas, e estas vitaminas produzirão uma inteligência espiritual a ponto de nos ajudarmos nas nossas emoções, nos nossos negócios, na nossa empresa, no nosso trabalho, na educação dos nossos filhos e tantos desafios que temos hoje em dia. Que assim seja, Deus. Que possamos pensar de uma forma muito intensa e profunda neste conselho paulino e aplicá-lo no nosso dia a dia, trazendo para nossa mente aquilo que vale a pena. E o que não vale, meu Deus, nos ajuda. Nos ajuda a superar, nos ajuda a curar, nos ajuda a deixar para trás, nos ajuda a passar a página dessas situações ruins que nos prendem às vezes a hábitos ruins, negativos, autodestrutivos. Que isso não aconteça nas nossas vidas mais e que possamos, com compromisso com o Senhor, sermos transformados pelo Teu poder. No nome de Jesus Cristo que nós choramos e agradecemos. Amém. Nós vamos cantar agora uma música e você que está sentado tem a oportunidade de trazer à frente o seu pedido de oração. Você que nos acompanha pelo vídeo agora, que Deus te abençoe. Se você quiser contribuir financeiramente com a Igreja do Coração, financeiro@igrejadocoração.com. A verdade é que as contas não se pagam sozinhas. E para que a gente possa pagar as nossas contas, a igreja usa o sistema de dízimos e ofertas. Seu dízimo, a sua oferta, junto com os dízimos e as ofertas de outras pessoas, somados, vão pagar as despesas que nós contraímos como Igreja do Coração. Então, seja dizimista, seja ofertante. Não olhe no espelho e imagine que todas as bênçãos ou tudo o que acontece vai cair do céu. Vai cair, não vai. É preciso que nós façamos a nossa parte também. E é preciso que você faça a sua parte também. Então, a chave Pix está aí, financeiro@igrejadocoração.com. Se você quiser oração, você pode enviar um e-mail para contato@igrejadocoração.com. Que Deus te abençoe. Que o amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Santo Espírito e graça de Jesus seja sobre a sua vida. E você que aqui está, tem a oportunidade agora